Tá pensando em fazer implante dentário, mas tá com medo da dor? Eu sou o Dr. João Carneiro, especialista em implantodontia, e hoje eu vou te contar a verdade que os dentistas não costumam contar sobre as dores sobre o implante, como que é a recuperação, como que é o pós-operatório e o que você pode fazer para resolver uma dor que você está sentindo depois de ter feito o implante. Mas antes do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para você receber os vídeos toda semana. Temos vídeos sobre saúde geral, toda terça-feira às 10 horas. Lembrando que esse vídeo é de caráter educacional, então se você tem algum problema, procure um profissional da área. As pessoas costumam ter medo de fazer um implante e dúvidas sobre ele doer ou não, porque como é uma cirurgia, então é muito comum as pessoas terem esse tipo de dúvidas, como que é a cirurgia, quanto tempo demora a recuperação, se ele dói para fazer, se dói depois da cirurgia, como que é a recuperação, e todas essas dúvidas eu vou tirar nesse vídeo agora. Primeiro sobre a cirurgia, dói ou não dói para fazer a cirurgia? Então, graças a uma tecnologia incrível que nós temos há muitos anos, chamada anestesia, não dói para fazer a cirurgia. A única coisa que a pessoa vai sentir é a picadinha da anestesia. Isso não tem jeito, realmente a pessoa tem uma parte na hora de fazer anestesia. Existem algumas técnicas para poder aliviar a anestesia, mas tirando isso, depois que estiver totalmente anestesiado, para fazer o implante durante a cirurgia não dói. Então a pessoa que fala que dói para fazer a cirurgia provavelmente teve alguma complicação ou ela simplesmente está enganada sobre o que ela está falando, porque como anestesia a pessoa não sente para poder fazer a cirurgia no ato. E se você é uma dessas pessoas que já achava que doía para fazer a cirurgia, comenta aqui embaixo que você achava que doía para fazer a cirurgia. E como que é a recuperação, o pós-operatório depois de uma cirurgia de implante? O pós-operatório, ele depende de diversos fatores. Ele depende de como foi a cirurgia, da complexidade do caso, da habilidade do cirurgião dentista e do paciente cooperar e seguir as orientações do dentista. Como assim? Vou dar alguns exemplos. Vamos supor que o paciente teve um caso tranquilo, era um ótimo cirurgião dentista e ele seguiu todas as instruções que o dentista passou. Então, nesse caso, provavelmente o paciente não vai ter nada, ele simplesmente vai ter uma recuperação tranquila, pode inchar um pouquinho, mas se ele continuar tomando os remédios que o dentista vai passar, fazer as compressas, evitar fazer exercício físico, ele não vai sentir nada. Agora, vamos pensar no outro extremo. Vamos supor que ele fez uma cirurgia complexa, com um dentista não tão bom assim, e ele também não seguiu nenhuma recomendação, não tomou os remédios, foi fazer exercício, já fala demais. Então, esse caso, provavelmente o pós-operatório vai doer. O paciente vai ter o rosto inchado, pode ser que dê uma hemorragia, pode ser que dê alguma inflamação, alguma infecção. Então, isso no pós-operatório com certeza vai influenciar. Então, a pessoa pergunta, o pós-operatório dói? Depende. Se a pessoa não cuidar, vai doer. Se a pessoa cuidar, a chance de doer é muito baixa. E depois da cirurgia e depois do operatório, o implante, ele pode ficar doendo? Nos casos onde o implante está bem adaptado, ele está com uma coroa bem adaptada, está com os tecidos ao redor, como a gengiva e o osso totalmente saudável, o implante não dói. Ou seja, se você tem um implante em perfeitas condições, você vai poder mastigar, vai poder comer simplesmente tranquilo, sem sentir nenhuma dor. O implante, depois que ele está ósseo integrado, ele não tem terminações nervosas que possa fazer com que você sinta dor ao mastigar nele. Porém, caso a pessoa tenha alguma complicação, tenha algum problema naquele implante, aí sim pode ser que tenha alguma dor naquela região. Mas, justamente quer dizer que tem algum problema. Então ele está sentindo dor justamente por uma causa, não é por conta do implante em si. E o que pode estar causando essa dor? Essa dor pode estar sendo causada por uma gengiva que está inflamada, por uma coroa que está mal adaptada e está entrando muito alimento, por um osso que pode estar infeccionado, inflamado, por uma perda óssea, por um implante que está frouxo. Então, essas coisas podem causar, sim, dores na região do implante, mas não no implante em si. E o que você pode fazer caso você já tenha colocado o implante e esteja sentindo dor nele? Mas antes de eu te falar o que você pode fazer, pega esse vídeo e compartilhe com o seu avô, com o seu pai ou alguém que tenha um implante e esteja sentindo dor nele, porque esse vídeo pode ajudar ele a resolver esse problema. Primeira coisa é avaliar se a coroa que fica sobre o implante ela está bem adaptada ou mal adaptada. Se ela estiver mexendo, se ela não estiver com o formato correto, se ela estiver com muito espaço ou com espaço de menos. E são indícios que você precisa ir ao dentista para poder adaptar essa coroa. Esse não tem como resolver em casa. Segunda coisa é avaliar como está a gengiva ao redor daquele implante. Se ela está vermelha demais, se ela está
regredindo, se ela está distante demais do dente, avaliar como que está essa região, se ela está dolorida, porque caso ela esteja com isso, pode ser ou por conta de uma coroa que esteja mal adaptada, ou pode ser que aquela região esteja com alimentos ou restos alimentares atrapalhando a regeneração da gengiva. Então o que você pode fazer para resolver isso? Alguns casos dá para resolver em casa, outros tem que ir no dentista, não tem muito o que fazer. Mas os casos que dá para fazer em casa, o que você pode fazer? Você tem que limpar aquela região. E como você vai limpar aquela região? Pode ser com a escovação, pode ser com fio dental, pode ser com irrigador oral, que é um jato de água que ele funciona para limpar naquela região, às vezes quando a pessoa não consegue com fio dental ou com a escova de dente. E pode fazer também enxaguante bucal, fazer bochecho para ajudar a limpar aquela região. Se você conseguir limpar, existe grande chance daquela gengiva voltar ao normal, que estava inflamada ou inchada ou infeccionada por conta de restos alimentares. E isso vai fazer com que pare de doer aquela coroa sobre o implante, que no caso o que fazia doer era a gengiva que estava com algum problema. Mas caso mesmo assim você não tenha resolvido, você vai ter que ir ao dentista. Infelizmente não tem como resolver tudo em casa, que o dentista vai te falar o que aconteceu e como faz para você evitar. Mas se você já começar a limpar desde antes de você ter um problema, sempre reforçar no lugar onde você fez o implante, você vai poder evitar que esse tipo de coisa aconteça. E caso você não tenha nenhuma dor nesses implantes que você fez, ou no seu avô fez, ou seu pai fez, se você fizer essas mesmas coisas sem ter nenhuma dor, por exemplo, fazer a escovação mais caprichada na região do implante, passar o fio dental, usar um irrigador oral ou fazer o bochecho, você vai evitar que esse tipo de problema aconteça. E caso você queira saber um pouco mais sobre o implante, eu vou deixar um vídeo aqui falando mais sobre o implante, se você tiver mais curiosidade sobre o assunto. E para as pessoas que estão inscritas no canal, a gente se vê semana que vem.